Glória a Deus. Amém. Hoje a gente vai continuar a nossa série de mensagens Atos. A noiva de ontem precisa ser a mesma de hoje. E hoje a gente tem aqui John Payne. E ele vai trazer uma mensagem do Senhor para nós. Engraçado que quando eu mandei para John o convite, ainda em julho, na mesma semana ele estava, já estou preparando a mensagem. É forte, viu? É só para quem crê. Amém? Você pode estender suas mãos para cá? Para a gente orar pela vida do nosso irmão. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de John. Queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus de misericórdia e de graça sobre a vida dele. Nós queremos, Senhor, te pedir neste momento que o Senhor use o teu servo. Que o teu servo ele possa ser, Pai, nesse momento usado pelo Senhor, que ele possa nesse momento trazer uma palavra, Senhor, revelada para nós, que ele possa trazer nesse momento uma palavra que possa nos transformar, não porque é a palavra que vai sair da boca dele, mas a palavra que veio do coração do Senhor para o teu servo. Então fala conosco através da vida do teu filho, é isso que nós pedimos e nós te agradecemos por essa obra que o Senhor está fazendo aqui na JNI. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, enquanto Igreja do Nazareno em piedade, e nós te louvamos, porque sabemos que essa palavra vai vir justamente para somar com esse tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos e abençoamos o nosso irmão. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Eu acho que sim, que a gente já podia ir embora e eu particularmente já fui altamente abençoado. Só com louvor, a presença do Senhor, ela é maravilhosa. Né? Mas eu acho que o mais importante, né, de estarmos aqui é porque o louvor é uma bênção, o Senhor é uma bênção, mas a palavra ela liberta. Então, por esse motivo, a gente está aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é Prisioneiros da Liberdade. E Luiz, ele me enganou, que ele disse que hoje a gente tem um culto bem intimista, com poucas pessoas, né? Mas não é verdade. Graças a Deus. Né? Mas se você está aqui essa noite, é porque o Senhor ele quer que essa mensagem alcance o teu coração. Amém? E para começar essa mensagem, eu quero saber quem aqui é livre para glorificar o Senhor. Foi meio tímido para quem é livre para glorificar o Senhor. Eu achei, não foi, Luiz? Achei meio tímido. E aí, quem é livre para glorificar o Senhor? Você é livre para glorificar o Senhor? Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Eu queria que você imaginasse que talvez um culto como esse, no domingo retrasado, era um culto normal lá no Iraque. Em que eles podiam dar glória a Deus. Podiam gritar, glória a Deus! E hoje já não é mais assim. Então, que a gente pegue essa visagem do nada, tudo. Meu microfone, do nada, tudo mudou. E aqui, todos que somos livres para adorar o Senhor, vamos orar para que Deus fale ao seu coração. Senhor Deus, Pai, louvado, Senhor, exaltado e engrandecido, Deus, é o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos receber mais de Ti, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela é penetrante, Senhor, e ela corta, Senhor, o homem, Senhor, de uma forma ímpar, ó Deus. E nós sabemos, Senhor, que nós estamos aqui porque Tu marcaste um encontro, porque Tu nos chamaste aqui. E se você está aqui, não pense, essa mensagem era para outra pessoa, além de você, porque o Senhor marcou um encontro contigo essa noite para te dar liberdade. Amém? Abençoe em nome de Jesus. Quem me conhece sabe que eu estou aqui tremendo mais do que tudo no mundo, sempre me dá um nervosismo, mas eu entendo que o Senhor, Ele tem uma palavra e eu não posso mexer nela, eu só tenho que ser um instrumento, e isso é uma responsabilidade muito grande. E essa noite nós vamos falar sobre liberdade. Para vocês, o que é liberdade? Alguém se arrisca a falar daí o que é liberdade? Vamos lá, não é uma pergunta muito difícil não, né? O que é liberdade? Alguém pode dizer aí? Me ajuda aí, pessoal. Ser livre, ser livre. Também. Alguém mais? Fazer o que bem quiser. O povo é inteligente.
Segundo o dicionário, liberdade é um substantivo feminino, nível de independência absoluto e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação, sendo nomeado como modelo padrão ideal. Então, é um nível de independência absoluto, ou seja, você não tem como ser meio livre. Não, eu sou meio livre, não. Se você é meio livre é porque você não é livre. Então, liberdade é uma palavra absoluta. Você não tem como ser meio livre ou eu sou meio preso. Não é. Ou você é livre, ou você tem liberdade, ou você não tem liberdade. É um estado ou particularidade de quem é livre. Se você tem liberdade, é porque você é livre. É uma característica da pessoa que não se submete. Que foi o que o Toshi falou. Pode fazer o que você bem entende. Ou seja, quem é livre de verdade pode fazer o que quiser. Amém? Quem é livre de verdade pode fazer o que quiser. Você é livre para adorar a Deus? Sim, você tem essa liberdade, você pode fazer o que você quiser. Mas o que eu quero que você entenda hoje, que se você é livre de verdade, você também é livre para não pecar. Se você é livre de verdade, você é livre para não pecar. E é nisso que eu quero que você reflita. Você é livre? Você tem liberdade? Sua liberdade para adorar o Senhor é a mesma para não pecar? Porque é muito fácil. É mais fácil, né? Aqui no meio de todo mundo, né? Glória a Deus, aleluia. Depois no louvor desse ali, que eu fui meio que quebrado ali nas emendas, o Senhor falou bastante. E é muito bom. É um momento muito bom. A Bíblia diz em Provérbios 5, 22, as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Então, se você é livre para adorar o Senhor, você não tem como ser livre para pecar. Certo? Não sei se vocês estão conseguindo entender, porque está todo mundo tão calado aqui, eu estou me sentindo pregando para o mausoléu. Amém, irmãos? Eu quase que acordei Toshio ali, desculpa, meu irmão. Então, a Bíblia diz, a maldade dos ímpios o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Provérbios 5, 22. Se você é livre a ponto de escolher não pecar, você pode viver uma vida sem pecar. Eu botei um vídeo na JNI, eu estou me sentindo meio deslocado aqui, eu não estou no meio, né? Exatamente, mas tudo bem, vamos ficar assim mesmo, sem problema. É porque eu tenho um toque. Eu tenho um toque, não. Eu adquiri um toque pela minha esposa, entendeu? Eu nunca tive esse toque, mas eu olhei assim. Amém, glória a Deus. Obrigado, meu irmão, Jesus abençoe. Eu botei um vídeo no grupo da JNI há um tempo, que era um jovem que ele tinha muitos amigos descrentes, e o pessoal dizia para ele, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, você não bebe, você não fuma, você não faz nada. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, se eu não sou livre, se eu sou preso e vocês são livres, vamos viver a minha vida durante uma semana? Vamos fazer o seguinte, uma semana sem falar palavrão. A gente já sabe que dá errado, né? Os caras não conseguiram, velho. Por quê? Porque a maldade dos ímpios o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. E aí, quem tinha liberdade de verdade? Ele tinha a opção de pecar a qualquer momento. A qualquer momento ele podia falar um palavrão. Mas aqueles que estavam, os ímpios, os amigos deles que não eram crentes, não conseguiram. Uma coisa tão simples, né? Na nossa cabeça, né? Não falar palavrão, para mim é tão simples. Mas eles não conseguiam. Essa é a introdução da nossa mensagem de hoje. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler hoje o livro de Atos. E aí a gente vai ler o capítulo quase todo, então pode manter ela aí meio que a mãos. E hoje a gente vai passear um pouquinho pela palavra. Atos capítulo 16, vamos começar no versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz volta EBD. Atos 16, 1 diz o seguinte: E chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego.
Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Foi algo que me deu um choque, assim, sabe, quando eu li. Eu fui lendo assim, caramba, o Espírito Santo impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Em primeiro lugar, eu quero saber, você tem dado ouvido a Deus quando a resposta é não? Quando Deus não faz um milagre? A gente crê no Deus de milagre, mas e quando Deus não faz um milagre? Deus não fez um milagre na vida do pastor Jeremias. Ele mudou? Ou ele é o mesmo? Ou a noiva era a mesma que era antes e que é hoje? E quando o milagre não vem? E quando a resposta de Deus é não? O que é que a gente faz? A resposta de Deus para eles foi não. A palavra do Senhor diz que eles viajaram pela região, eles já estavam lá. Não é tipo assim, Senhor, eu vou lá para a Ásia. O Senhor disse, você não vai. Não, eles foram para a Ásia. Eles viajaram e chegou lá e disse, não vai pregar aqui, parceiro. As coisas terminam como elas começam. A gente não pode se imaginar que talvez Deus pudesse ter dito antes, né? Bicho, não vai para lá, não. A palavra não diz aqui que os apóstolos pediram, né, a vontade do Senhor, a permissão do Senhor para ir lá para a Ásia. A questão é que muitas vezes a gente imagina que por estar fazendo a vontade do Senhor, simplesmente a gente pode ir lá e fazer. Talvez assim, eu vou pregar. Então eu vou para a Ásia pregar. Qual é o pecado nisso? Nenhum. Eu vou para a Ásia pregar. Chega lá e diz, não era aqui que eu queria que você estivesse. Mas talvez ele imaginando, poxa, eu estou fazendo a vontade do Senhor, eu estou pregando a obra do Senhor, eu sou o apóstolo Paulo, né? Eu posso chegar lá e eu sei que Deus vai me abençoar e que Deus vai fazer. E Deus disse, não. Então você é o apóstolo Paulo, mas eu sou o seu Deus. Andou de graça. Andou de graça, meu amigo. Volta, porque... E aí eles meio que tentaram ainda, disse, não, então, já que a gente não vai pregar aqui, então, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar em outro lugar, mas o Espírito do Senhor os impediu de novo. Não vai. Você não, como o Senhor impediu, né? Creio que realmente falando ao coração deles, disseram que não, você não vai. Mas nós temos sempre buscado o sim de Deus e os seus sinais positivos, mas nunca pedimos o não de Deus. Quem aqui já... Alguns que me conhecem sabem que eu sempre falo, peço não. Não, mas John, eu quero fazer isso. Estou orando para aquela menina ali, é uma bênção, a gente se gosta e tal. Peço não do Senhor, porque a gente só tem a tendência de pedir o sim, né? Senhor, se for da tua vontade, né? Como Gideão, né? Se for da tua vontade, faz o algodão molhar, se for da tua vontade. E a gente não sabe pedir a Deus, Deus, se não for da tua vontade, fala comigo. Porque nós somos tendenciosos a querer sempre o sim, né? E essa aqui eu vou ler porque eu achei bem interessante. Toda expectativa não correspondida, ela tem tendência a gerar frustração. Por isso que a gente não pede o não do Senhor. Porque toda expectativa não correspondida, ela tem tendência a gerar frustração no nosso coração. Por que eu vou pedir o não de Deus, se isso vai me frustrar? Não faz sentido. Mas o Senhor, Ele não faz sentido. A não ser que tenhamos maturidade suficiente para entender aquilo que está
que está acontecendo, porque não estamos recebendo ou vivendo conforme a nossa expectativa. O grande desafio não é apenas ouvir o não de Deus. O grande desafio é ter intimidade para entender por que é que Ele disse não. O grande desafio não é entender, tipo, Deus, porque Deus não... É ter a intimidade com o Senhor para saber que quando Ele diz não, é não. E nós, como seres humanos, vamos lá, criança. Vou citar meus filhos aqui. Se eles chegarem, papai, eu quero refrigerante. Eu vou dizer, beleza, pode tomar. Resolvido. Papai, quer refrigerante? Não. Por que não? A gente já pergunta, por que não? E a gente tem feito isso com Deus. Não, por que não? Por que não? Aí a gente tá chovendo de baixo para cima agora, né? Cara, Deus disse não, a gente não precisa questionar. Por que não? Ele é Deus. A palavra diz em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele lhe recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O não do Senhor é para a glória dele. Se ele te disse porque ótimo, você é um privilegiado, porque ele não precisa lhe dar nenhum. Você foi conselheiro do Senhor? Alguém aqui foi conselheiro do Senhor? Levante a mão, porque eu quero sentar com você no final do culto, meu irmão. E por favor, me receba. Né? Alguém aqui conhece a mente do Senhor? Se não conhece, levanta a mão aí, que eu também quero bater um papo legal com você. Eu faço um jantar massa. E aí? Alguém deu alguma coisa primeiro para Deus? Antes de nascer, disse, não, Senhor, eu vou nascer, né? Mas quando eu nascer, me faz rico, por favor. Toma aqui, ó, uma propina para o Senhor. Quem aqui? Deus deve um favor, ou Deus deve uma resposta, uma justificativa. Mas nós temos pedido ao Senhor com que Ele nos dê uma justificativa. Vamos continuar, Atos 16, 8 a 10 agora. Eu falei, não fecha a Bíblia não, nem desliga a Bíblia, viu, que a gente vai... Então, quando tornaram a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. É interessante que o Espírito do Senhor disse, quando eles chegaram chegaram lá na Ásia, opa, estou aqui na Ásia, não prega. Então tá certo, eu vou arrodear, eu vou dar o arrodeio, né, para entrar por trás. Aí o Espírito Santo disse, não, vai não, né? E aí eles, depois disso tudo, aí vem um sonho. Aí disse que depois disso tudo a gente se arrumou e disse, rapaz, eu acho que não é para a gente ir para lá não. Meu amigo, o Espírito Santo lhe barrou 2 vezes, lhe deu um sonho para você conseguir entender que não era para ir para lá. Né, tem até uma cena de um filme, né, que o pessoal chega com uma mulher vestida de bruxa, né, aí diz assim, ó, essa mulher é uma bruxa. Aí o cara diz, por quê? Aí diz, ela está vestida de bruxa. A mulher até replica, não, pô, mas eles me vestiram assim. É uma comédia, tá, pessoal? Então, aí ele disse, não, o que é que a gente faz com as bruxas? A gente queima. Mas por que ela queima? Aí eu disse, ela deve ser feita de madeira, porque madeira queima também, né? Aí disse, então ela é feita de madeira. E o que é que mais que a madeira faz? Eu disse, ela flutua. Aí disse, o que mais flutua? Um pato. Logo, se ela tiver o peso de um pato, ela é uma bruxa. Né? É mais ou menos isso que os caras estavam lá, né? Tipo, então, eu estava lá na Ásia, Deus disse não. Aí eu fui arrodear e Deus disse não. Aí Deus deu um sonho, velho, pra gente ir para Macedônia. Aí foi aí que eles concluíram que, né? Tá difícil a vida do cidadão. Aí eles concluíram que
Eles tinham que ir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. E muitas vezes Deus tem nos dado sinais, e a gente tem arrodeado, né? A gente tem tentado atalhos para fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer. Bíbliazinha lá de novo, Atos 16, 11 a 15. Os caras rodaram, viu? Para chegar onde Deus queria. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Galera, se liga aí. De onde essa mulher era? O texto fala, por favor, de onde ela era? Tiatira. Tiatira é uma cidade da Ásia. Era mais ou menos para onde Paulo estava indo. E tinha uma mulher lá de Tiatira. O Espírito Santo tinha proibido. Eu acho que quando Paulo disse, é de onde? Eu sou de Tiatira. Por isso está no texto. Ah, pai, eu estava indo para lá, inclusive eu estava por lá. Não fiz nada lá, mas eu estava por ali. Né? E talvez nesse momento essa mulher tenha passado informações úteis para Paulo sobre aquela cidade. A gente tem que lembrar que naquela época a gente não tinha informações como a gente tem hoje. Por exemplo, hoje Luiz falou que a gente tem o mundo nas mãos, né? Através do celular, a gente pode saber o que está acontecendo no Afeganistão. Naquele tempo não tinha isso. Então a gente precisa saber que o não de Deus às vezes é algo temporal. Às vezes o não de Deus é para aquele momento. Né? Você acha que talvez Deus não queria que Paulo pregasse na Ásia? Deus queria que Paulo pregasse. Tanto Deus queria, né, que ele pregasse lá onde hoje é a Turquia. Né? Por isso que Luiz falou, né, que nós somos irmãos, né, porque na Turquia hoje foi onde Paulo estava indo. Abra sua Bíblia em Atos 18, 23. Bem pertinho. Ou seja, passado isso aí, que Paulo foi para Filipe, foi preso e tal. Depois, em Atos 18, a Bíblia diz o seguinte: depois de passar algum tempo na Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Opa, Galácia e Frígia, acho que o Espírito Santo tinha impedido eles um pouquinho antes. Né? Não era o momento. Paulo precisava passar por algumas coisas. Paulo precisava talvez ter algumas informações para que ele pudesse chegar lá e fazer conforme o plano de Deus. Tanto era que Paulo precisava estar lá. Cara, naquela região estão as 7 igrejas, né, que se fala no Apocalipse. Então Deus tinha um plano naquele lugar, mas não era aquele momento. Não era aquele momento. Então se Deus te diz não, você não precisa dizer por que não. Segue que no momento certo, da forma de Deus, as coisas vão acontecer. Naquele momento não era o momento certo, não era o momento de Deus. Mas Deus já sabia que lá na frente, Ele ia abrir as portas da Frígia e da Galácia, e Paulo ia entrar lá, e ia tocar de uma forma, onde se levantariam igrejas, que fariam parte depois, lá no final da Bíblia, né, tão importantes, igrejas grandes, né, porque Paulo chegou lá com as informações corretas e no tempo certo. Segundo lugar, eu quero te fazer uma outra pergunta. A sua liberdade para adorar a Deus é genuína? É de verdade? Né? Ou é uma liberdade cômoda? Porque é cômodo. É cômodo. Adorar a Deus é suave, velho. Eu acho muito massa, né? Mas é genuíno. Abra sua Bíblia, Atos 16, 16 a 19.
quiser de vez em quando dar um glória a Deus, aleluia, assim, né? Mostrar que vocês estão vivos, né? Se vocês estiverem conseguindo me acompanhar, né? Assim, dá uma força ao pregador, né? Ajuda aí, Luiz falou também, me ajude a pregar, por favor, pelo amor de Deus. Eu já apanhei isso tudinho, pessoal, me ajuda. Atos 16, 16 a 19. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Tá? E só lembrando que isso aí não é de Deus, tá, pessoal? Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Só uma pausa aí. Velho, o diabo estava gritando: estes homens são servos dos Deus Altíssimos e anunciam o caminho da salvação. Né? Ponto. E a gente fica: como assim? Tá jogando time errado, não? Né? É para dizer o contrário. Né? E aí ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se ao Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Cara, o diabo estava falando. Mas, meu irmão, muitas vezes o diabo vai querer falar coisas que são boas, coisas que são bonitas, mas é para te enganar. Porque no texto ele fala que Paulo estava de boa, mas na Bíblia, finalmente, eu acho que Deus estava dizendo: bem, mas esse bicho não vai fazer nada não, é? Ele está achando o quê? Que eu preciso do endemoniada gritando isso aí? Eu, Deus, agora preciso que os demônios façam o papel? Foi quando finalmente Paulo disse: meu irmão, isso aqui está errado, velho. Não é endemoniada aí. Por mais que o que ela esteja dizendo é o certo, não precisa disso não. E aí Paulo foi lá e expulsou. Mas o texto fala que quando expulsou, percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, essa mulher fazia o quê? Ela predizia o futuro. E quando os homens de Deus estavam lá, ela estava falando verdades. Né? O diabo estava falando verdades porque no futuro, o que é que ele ia fazer? O que é que ele ia fazer? Eu predisse que esse cara aqui ia fazer bênção e muitas pessoas iam seguir aquela mulher. E aqueles caras iam lucrar muito. Então eles viram: poxa, o lucro que eu ia até agora eu não vou ter, porque a mulher agora está liberta. Né? E aí eles pegaram e mandaram Paulo para a prisão. E aí, meus irmãos, eu quero saber se hoje você tem buscado, por que você tem buscado ao Senhor? É uma esperança de lucro? Qual o lucro que a gente tem, né, de buscar o Senhor? E o que fazer quando essa esperança de lucro acabar? O que é que a gente vai fazer? Quando a gente... Vamos lá, pensa aí na tua mente, no teu coração. Por que você adora o Senhor? É sério, não responda para mim não, pelo amor de Deus. Responda para você. Por que você tem adorado o Senhor? Ele tem te dado mais do que o bastante. Ele tem abençoado a tua vida. Ele tem te salvado da morte. Por que você adora o Senhor? Por que você adora o Senhor? Por favor, responda para si mesmo. Por que você adora o Senhor? Por que você adora o Senhor? Se a resposta for qualquer uma diferente, porque eu sou cego, nu, pobre e digno de compaixão. Porque nós não devemos buscar o Senhor porque Ele tem para nos dar, mas porque nós precisamos dEle. Se a sua resposta for qualquer uma diferente do que porque eu preciso dEle, e sem Ele eu não sou nada, eu não sou ninguém, a sua resposta foi errada. Se é porque Ele te abençoa, se é porque Ele te dá paz, se é porque Ele te livra do mal, a resposta está errada. Ele faz tudo isso, mas não é por isso que nós devemos adorar o Senhor. Não é por isso. Eu devo adorar o meu Senhor, porque eu sei que eu sou pobre, cego, nu e digno de compaixão. E sem Ele eu não sou nada. Ele fala nas cartas: vinde a mim, comprar ouro. Se você tem dinheiro, seu dinheiro não vale nada. Vem até mim, eu tenho. Vem até mim, que eu te dou.
a sua motivação para buscar o Senhor, para adorar o Senhor, não pode ser nenhuma além da sua necessidade de Cristo. A palavra diz que todos os pecados destituídos estão da glória do Senhor. Então, se sua resposta não for porque eu pequei e estou longe da presença do Senhor, precisamos voltar ao primeiro amor. Estamos prontos para sofrer por Cristo? Imagina um partido comunista aí, sei lá, alguma coisa acontece aí. Numa semana, o pessoal do Afeganistão estava de boa, né? Vamos para cima, aleluia, glória a Deus. Na outra semana, se levantar a mão é capaz de torar a mão dele. E da forma literal, tá? Se você riu, imagina eles que podem, literalmente, ter um braço arrancado por estar adorando o Senhor. Estamos vivendo um evangelho de aparência. A história nos conta, a Bíblia nos conta a história de Ananias e Safira. Está em Atos também, vamos aproveitar que vocês já estão em Atos, por favor, abram suas Bíblias em Atos 5, 1 a 5. A gente vai conhecer essa história de Ananias e Safira, eu acho que a maioria ou todos aqui já conhecem. E ele fala de um evangelho de aparências, né? Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, a sua mulher e o restante levou para colocar aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, né, aquele rapaz, né, delicado: Ananias, como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Isso é um evangelho de aparência. O apóstolo disse: bicho, tu não precisava ter me dado nada. O dinheiro não é teu, a propriedade não é sua. Você não vendeu, o dinheiro não estava com você. Acabou. Continuava vindo aqui, sei lá, dava o dízimo, continuava vindo. Mas não, porque naquela época eles tinham o costume de vender as coisas deles e repartir entre todos os outros. E ele queria fazer parte disso, mas ele não vivia isso. E muitas vezes o nosso evangelho é isso. A gente quer fazer parte disso, mas eu não quero viver isso, não. Deus me livre negar minha vida para ganhar. Vou negar meu trabalho, vou negar minha faculdade, né? A gente não quer, mas a gente quer ser visto. A gente quer vir. Esse evangelho de aparências, onde mais importa que os homens vejam, tem sido cada vez mais constante. Eu me lembro de quando eu era jovem, aqui nessa igreja ainda, sei lá, eu me converti com 16 anos, e eu me lembro que a gente tinha, tipo assim, 7 jovens, muitas vezes o louvor não tinha um violão, e a gente se reunia e sentava aqui, juntava as cadeiras aqui, fazia um círculo, e a gente ficava aqui, massa. E no louvor ali, todo mundo cantava, tranquilo. E aí eu olhava assim, quando a gente ia para outras igrejas, que começava o louvor, uma levantada, as 2 mãos e uma perna levantada, né? A gente ia muito para show. No show, o pessoal adorando, chorando, caindo, dando cambalhota. E eu sempre eu ficava assim, tipo, legal, muito massa. Por que vocês não fazem isso lá na JNI mesmo, hein? Deus é diferente, é? Como é que é isso? Eu, graças a Deus, eu não fazia nada nem lá nem aqui, né? Eu ficava só aqui, aleluia. Mas também no show ficava do mesmo jeito. Porque, velho, a gente muitas vezes quer que as pessoas nos vejam. O pessoal lá da JNI, quando veio, caramba, velho, pulou aqui, o irmão deu um duplo mortal carpado aqui, twist. Cara, não adianta, velho, não adianta nada se não for genuíno. Por isso que eu perguntei no começo, vocês lembram qual foi a pergunta? Sua liberdade para adorar a Deus é genuína? Você está fazendo para o Senhor, você está fazendo... Hoje eu tenho até o costume, né, de levantar as mãos e adorar, mas, cara, independente do que for acontecer, um dia desse estava terça-feira aqui, harpa cristã, pastor Luciano aqui cantando, meu irmão, eu aqui, pai, porque eu entendi que eu preciso adorar o meu Deus. Eu preciso adorar a Deus, não é Deus que precisa de mim. Eu entendi isso.
Eu entendi que quando eu levanto minhas mãos e eu adoro ao Senhor, é porque eu preciso dele. E ele está lá sentado no seu alto e sublime trono. E é onde eu quero chegar. E eu só vou chegar lá se eu for genuíno de coração, meu amigo. O hipócrita não vai chegar lá. A palavra diz que a porta é estreita. Tem um caminho largo. Mas a porta ela é estreita. A porta para a salvação, ela é estreita. Tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Mateus 6, 5 a 6. Que diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam em sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Eu não vou mentir, muitas vezes eu já, todo mundo adorando assim, e eu fico meio, vou levantar também a mão. O Senhor olhou assim para mim e disse: bicho, já recebesse tua recompensa. O povo já viu tua mão levantada, pode abaixar. Cara, se não for genuíno, você já recebeu sua recompensa. A Bíblia diz que eles ficavam em pé, de mão levantada, nas esquinas, para que as pessoas vissem que eles estavam orando. E a Bíblia diz que eles já receberam sua plena recompensa. Por quê? Porque as pessoas já viram que eles estavam orando. Ponto. De Deus ele não vai ter nada, não. Ele não queria só ser visto. Pronto, foi visto. Por que você tem levantado sua mão? Nós aqui, nós temos o costume, né, de adorar, de levantar. Cara, se isso não for uma adoração genuína, vai ser... Pode abaixar a sua mão. Já viu. Todo mundo aqui já viu. Abaixa a tua mão e quebranta o teu coração. Abaixa a tua mão e quebranta o teu coração. Que o Senhor vai te recompensar. Terceiro lugar, a liberdade que você tem levado vida. Onde você bota a planta do seu pé, você a possui, né? Onde você chega, você consegue emitir a palavra do Senhor, você consegue falar, porque a palavra do Senhor ela traz vida, né? Por isso que eu falei aqui, eu poderia sair daqui altamente abençoado, mas a palavra do Senhor é a única que pode me transformar. Porque se eu estou aqui adorando ao Senhor, eu saio daqui, foi uma bênção, mas se eu não receber a palavra do Senhor, você não vai mudar. Porque só a palavra do Senhor é que tem esse poder de penetrar o coração do homem. Então, se você vem aqui, adorou o Senhor e saiu e não ouviu a palavra, meu irmão, você poderia ter botado no Spotify. Não é para tanto não, mas é só para causar, né? É só para dar um tchan. E ao mesmo tempo porque se não vai mudar a tua vida, meu irmão, tanto faz. Então a palavra do Senhor é mais importante. E onde você vai, você tem levado essa palavra, você tem pregado essa palavra? Abra de novo sua Bíblia, eu falei que a gente vai abrir muito a bichinha. Atos 16, 20 a 34. E levando-os aos magistrados, eu vou pedir que aqueles irmãos que ficaram aqui já fiquem aqui por perto, sob aviso. E levando os magistrados, disseram: estes homens são judeus, e estando perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados à prisão. O carcereiro recebeu a instrução de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vou pedir para que a gente possa apagar as luzes. Eu quero que você feche o seu olho. Né? Paulo ele foi jogado lá na prisão, lá no escuro,
eles não conseguiam ver nada. E a palavra diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando os hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Eu quero que você pare e pense essa noite. Se você estivesse num lugar escuro, talvez como esse, se você puder fechar o seu olho para ficar mais escuro ainda. Depois de ter sido humilhado, suas roupas terem sido rasgadas, você ter sido severamente açoitado, você na prisão. A palavra diz que Paulo e Silas estava numa situação pior do que a gente está aqui agora. Estava frio, estava escuro. E a palavra diz que eles oraram, eles cantavam. Talvez eles cantassem algo parecido com, eu vou pedir para a Luiz me ajudar cantando. Cada vez que a minha fé é provada, aleluia. Podem acender a luz. Eu queria que você se imaginasse naquela prisão, onde você não estava vendo nada. E aqueles dois, nus, despidos, depois de terem sido severamente açoitados, eles estavam orando e louvando o Senhor. Quantos aqui, e talvez eu não estivesse praguejando, a palavra diz que era tão genuína aquela adoração, que os outros presos estavam ouvindo. Você já parou para pensar que meia-noite estava tudo totalmente escuro? Mas aqueles presos, eles podem estar dormindo, mas eles não estavam. Eles estavam ouvindo o que aqueles homens nus e lapiados, né, tinham para falar. O que é que a gente tem feito com a nossa liberdade? A liberdade que Paulo tinha o levou para a prisão. Ele foi açoitado, humilhado. E é interessante que em Efésios 3:1, Paulo diz o seguinte: por essa razão eu oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele já sabia a quem ele pertencia. Ele já sabia que ele estava numa prisão, mas que não era uma prisão humana. Ele não era prisioneiro, aqui ele não estava nessa prisão, ele estava preso em Roma. Mas quantas vezes ele foi preso? E todas as vezes ele soube: eu não estou preso a um homem, eu não estou preso a grades, eu não estou preso a nada disso, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. A prisão ao pecado, ela leva à morte, mas a prisão a Cristo, ela traz vida.
Vamos continuar no texto. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abaladas. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso. Estamos todos aqui. Os prisioneiros não tinham nada a ver com Cristo. Eles estavam todos lá, meu irmão. Eles podiam ter saído, mas eles não saíram. Estavam todos lá. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por ter crido em Deus. A prisão de Paulo a Cristo levou vida e levou salvação àquela casa. Se eu tivesse preso injustamente, como Paulo e Silas, houvesse um terremoto e se abrisse, eu acho que eu já ia naturalmente identificar: Senhor, muito obrigado, né? Muito obrigado, Senhor, estou livre. Amém. Talvez porque eu tivesse preso à prisão, mas Paulo e Silas, eles estavam presos a Cristo. Da mesma forma que os Espírito diz: não prega lá, eles não pregaram. Ele poderia ter dito: mas Senhor, eu já andei até aqui, né? Vou ter que voltar tudinho. Eles eram prisioneiros de Cristo e não da prisão. Por isso que quando abriu, eles disseram: calma, está todo mundo aqui, não faça nenhuma besteira. Mas a palavra diz que ele foi lá e pregou a palavra para aquela família. Lembra que eu falei que só a palavra tem poder de mudar a tua vida? Os caras estavam presos, teve um terremoto, ele perguntou por que podia ser salvo, e até aí nada. Mas a palavra diz que quando Paulo pregou, a família daquele homem, ele e a família daquele homem se converteram e buscaram ao Senhor, de quem você é prisioneiro. Agora, para encerrar, eu quero encerrar com uma má notícia. Uma má notícia. Lembra que a gente falou sobre liberdade? Né? Quer ser livre e tal. Nenhum aqui, incluindo a nossa pastora Selene, que me deu um nervosismo de estar aqui. Dá um nervoso, dá um nervosinho. Nenhum aqui é livre. Sabia que ninguém aqui tem liberdade? De um jeito ou de outro, você não é livre. Não, John, mas como assim? Lembra que vamos para a palavra. A palavra de Deus é muito clara. Em Mateus 6:24, ela diz: não poderemos servir a dois senhores. Se você servir a dois senhores, em determinado momento você vai agradar um e aborrecer o outro. A palavra diz que não tem como agradar a Deus e ao dinheiro. Não tem como agradar a Deus e ao diabo. É impossível servir a dois senhores. E quando ele fala impossível servir a dois senhores, quer dizer o quê? Que não existe uma terceira opção, que é não servir a ninguém. Não existe. Essa opção ela não está na Bíblia. Não é possível agradar a dois senhores, ou seja, existem dois senhores. Não existe uma terceira opção. Então você vai ter que escolher a qual senhor você vai agradar. Lembra que a gente falou de liberdade? Uma das características, e foi mais ou menos o que o Toshio falou, é de uma pessoa que não se submete. Se você escolheu agradar ao Senhor e você diz: eu tenho liberdade, você está dizendo: eu não me submeto, aí você já não está agradando mais ao Senhor. Você está fazendo sua própria vontade. Então você está agradando o outro Senhor. Você está agradando ao diabo. Ou seja, você não é livre. Você não tem liberdade para fazer da sua vida o que você bem quiser.
Por quê? Porque você tem um Senhor. Essa noite é uma noite na qual nós devemos escolher a quem nós iremos servir. Josué fala, Josué 24:15: se porém não vos agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos vossos antepassados ou aos deuses dos vossos pais. Qual Deus que você tem servido? É aquilo que o teu pai te ensinou? É só isso? Ah, não, eu sou católico não praticante. Eu acho que está virando, até tem os evangélicos não praticantes agora também, né? É porque meu pai ele era cristão, é porque minha sogra é pastora. Aí eu venho para a igreja também. Misericórdia. Chega a dar um ranço aqui, um negocinho. É pelos teus antepassados, é pelos teus pais que serviram além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo? Não, eu tô, é porque assim, Luiz falou aqui, 40 e poucos % é cristão, então eu estou no Brasil, que é um país cristão, então vamos ser cristão também, né? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei qual é a escolha que você quer fazer essa noite. Porque eu estou falando aqui é de constância. O que eu estou falando aqui é de se abdicar. É de você doar a sua vida, é você ser prisioneiro de Cristo. É disso que eu estou falando essa noite. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha esposa está lá fazendo missões. Em minha casa vamos servir ao Senhor. Porque talvez em algum culto como este, nós escolhemos que nós iríamos servir ao Senhor. E essa noite nós vamos escolher pecado ou vida eterna. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Jesus Cristo é o teu Senhor, Ele tem vida eterna para você, um dom gratuito. É uma escolha que você precisa fazer hoje. Você vai viver no pecado, saiba que o salário do pecado, ele é a morte. Mas o Senhor, Ele tem um dom gratuito para você, por Cristo Jesus. Esse mesmo Cristo que Paulo disse, eu sou prisioneiro dele. Deixe essa vida de pecado e busque um encontro genuíno com Deus. Você tem um dono. Você não é livre porque você tem um dono. E esse dono é aquele que fez Paulo prisioneiro. Você não é livre porque você tem um dono. E esse dono te comprou. A palavra diz que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Vivíamos mortos e esse dono disse, eu vou te comprar. E uma vida só se paga com outra vida. E esse mesmo Cristo, Ele deu a vida por você. Foi assim que Ele te comprou. Ele te comprou. Quem já assistiu aqui Paixão de Cristo no Mel Gibson? Mas não foi aquilo que aconteceu. Foi muito pior. Foi muito pior. Foi assim que Ele comprou a tua vida e a minha vida. E é por isso que hoje eu não tenho liberdade. Cada dia tem uma frase de André Valadão que diz, a cada dia estou mais preso à liberdade que hoje eu tenho. Quanto mais você buscar desse Cristo, desse Senhor, que pagou um preço tão alto para que você tivesse vida eterna, vida abundante, de graça, mais preso você vai estar a Ele. E quanto mais preso a Ele, mais o Senhor vai te cobrar. E se em algum momento você conseguiria ser preso, né? Você enfrentaria uma prisão, você enfrentaria açoites e glorificaria ao nome do Senhor. Eu quero que, se puder apagar só as luzes da frente, como a gente fica aqui na hora do louvor, por favor. Eu acho que essa mensagem toda
ela pode se resumir num versículo. Caso 2. Deuteronômio 30, 19 a 20. E é isso que o Senhor está te oferecendo essa noite. É isso que o Senhor está te oferecendo essa noite. Hoje, eu lhes dei entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra para serem testemunha da escolha que vocês fizeram. O Senhor, Ele está sondando o teu coração essa noite. O Senhor, Ele está vendo o teu coração. Qual é a tua decisão? O Senhor está escolhendo essa noite. Você não tem como sair sem fazer uma decisão. Como nós falamos aqui, ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro. E se você diz, não vou agradar o Senhor, você está agradando ao diabo. Então você não tem, se você chegou aqui essa noite, eu falei que a gente tem uma má notícia, você não é livre. Mas você hoje pode escolher entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Os céus e a terra são testemunhas da escolha que fizeram. E a palavra diz, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Eu vou ler de novo só para você entender. Porque se você fizer a escolha, eu escolho ao Senhor, o texto diz o que é que você precisa fazer. Façam amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele passa a ser a sua vida. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, ouço a tua voz. Igreja, todos de pé, por favor. E tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor, Pai,
Você é livre para ser preso a Cristo. Você é livre para ser prisioneiro de Cristo. Mas em contraproposta, o Senhor te dá vida eterna, vida abundante, vida gratuita, uma vida plena. O Pai que te vê em secreto, Ele vai te abençoar em secreto. Os céus e a terra são testemunhas. São testemunhas daquilo que você decidiu essa noite. Quando você declarou através do sangue de Cristo, do Cordeiro Imaculado. Eu quero adquirir essa liberdade de fazer a tua vontade, Senhor. A liberdade de poder ouvir o teu não e saber que aquilo que acontecer é para a tua honra, para a tua glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o único digno da nossa adoração. Rasga o teu coração ao Senhor, te decide. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala isso para o Senhor, fala isso para Deus. Senhor, eu e a minha casa te serviremos. Eu não quero saber de onde eu vim, nem de onde eu estou, mas para onde eu vou. E o caminho para seguir é o teu caminho.